A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muito prazer, minha classe seleta, a classe do discipulado, que nós estamos aqui trazendo uma síntese deste trimestre maravilhoso que nós tivemos a honra de andarmos junto, eu juntamente com o presbítero Alex e com vocês. Que bom, meus amados irmãos, que satisfação, iniciando a necessidade humana e o problema do pecado. Foi quando nós começamos a falar desses assuntos tão maravilhosos, trazendo uma visão panorâmica do Antigo Testamento, trazendo lá no início de como tudo começou. Era tudo perfeito, era tudo lindo, era tudo maravilhoso, era tudo de uma maneira gloriosa, da maneira que Deus preparou, que Deus organizou. Quando Deus colocou aquele casal ali no Éden, Deus projetou e Deus colocou ali de forma tão linda e gloriosa. Eles eram visitados por Deus na viração do dia, quando de repente eles foram acometidos pelo pecado, pelo engano, pelo engodo, pelo desejo de ser igual a Deus, aonde eles perderam o seu local, o seu local de origem, aonde Deus tinha projetado para eles. Eles estavam no jardim muito feliz, eles estavam, gozando de algo espetacular, quando desejaram algo além daquilo que Deus tinha planejado para a vida deles. Meus irmãos, quantas vezes estamos felizes, quantas vezes não falta nada para isso, e a pessoa ainda vai insistir em curiosidade daquilo que Deus não projetou, que Deus não planejou para a nossa vida. Tem até um louvor que eu acho interessante, que diz assim, tudo que Deus quiser para mim eu quero. Glória a Deus, coisa maravilhosa, você unir-se a Deus com a sua intimidade e querer a vontade de Deus para a sua vida. Então, meus irmãos, esse foi o problema do pecado. Um problema, irreversível, que somente através do sacrifício de Cristo poderia isso ser resolvido. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui uma visão panorâmica do Antigo Testamento. Foi quando aquele casal desobedeceu a Deus. Ele foi acometido com alguns problemas, ou com vários problemas sociais. Você vê que a partir de então o homem começou a querer subjugar os outros. Teve problema de escravidão posterior, problemas de medo psicológico. As pessoas começaram a ter medo. O homem começou a ter medo pela primeira vez, que nunca ele temia alguma coisa. Ele tentou se esconder. Tentou, fazer uma veste de folha de figueira. Meus irmãos, olha que coisa terrível. Eles tentaram fazer uma tanguinha ali, quiseram, cozer ali uma folha de figueira, se cobrir, mas não deu certo. Deus teve que providenciar vestes, certamente sacrificou um animal, já apontando para o sacrifício de Cristo, que posteriormente viria para a liberdade. Meus amados irmãos, eles tiveram várias consequências, e isso passou às demais pessoas, porque o homem agora, ele também ficou sujeito a ser condenado. Porque quando a pessoa não se arrepende e ele continua no pecado, ele pode ser condenado, ou com certeza ele será condenado a separação eterna de Deus. Ele ficará distante de Deus. Ele não conseguirá mais a intimidade com o Senhor. Ele ficará num lugar separado, terrível, aonde a Bíblia chama de tormento eterno, lago de fogo, lugar onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Ele decidiu. O homem muitas vezes ele decide essas coisas, porque ele tem o livre acesso, o livre poder de decisão, inclusive ir para um lugar que Deus não quer que ele vá. Mas se ele decidir assim, o Senhor permite. Meus amados irmãos, posteriormente, esses homens, eles amargaram a sua vida, e vemos que entrou o assassinato, entrou a poligamia, tantas coisas. E Deus pesou em seu coração, se arrependeu, porque não poderia dar continuidade, seria um desastre. Então Deus resolve destruir, mas Ele poupa um homem chamado Noé. E esse homem chamado Noé era justo, temente a Deus, e se desviava do mal. Esse homem Noé, será que
pode olhar para você, para a sua família e te contemplar e ver você uma pessoa diferenciada, uma pessoa diferente, uma pessoa que é diferente nessa sociedade tão corrompida, aonde nós estamos vivendo, nesse tempo de tão podridão. Deus pode olhar dos seus santos céus aqui para a terra e contemplar uma geração santa, uma geração que teme ao Senhor, uma geração que tenta segurar nas rédeas e dizer: não, eu vou frear aqui porque o Senhor tem algo melhor para a minha vida. Louvado seja Deus. E posteriormente, da descendência de Noé, depois de Deus ter poupado Noé, surge um homem chamado Abraão, e Deus escolhe esse homem com um projeto extraordinário. E ele tem um filho de uma mulher estéril, que outra hora se chamava estéril, que se chamava Sara. E esse filho se chama Isaac. Isaac se casa também, não sabendo, com a mulher estéril, que se chama Rebeca. Rebeca tem 2 filhos depois de 20 anos de oração, seu marido, Isaac, e os meninos já travam uma briga no seu ventre, e ela pergunta: Senhor, por que eu sou assim? O que está acontecendo? E aí o Senhor fala assim para ela: 2 nações sairão dentro de ti. A nação menor, a nação maior servirá a menor. E nasce ali Jacó agarrado no calcanhar do seu irmão, e ele tem esse nome. Posteriormente, esse nome é mudado de Jacó para Israel, de onde descende as 12 tribos de Israel. Essa nação tão falada, essa nação tão elogiada, essa nação tão bem vista pelo Senhor. E essa nação, através de um dos patriarcas chamado José, que se levanta na terra do Egito, depois de ser vendido pelos seus irmãos, ele se torna o governador da terra do Egito. Depois de grandes episódios que acontecem, ele se torna o governador da terra do Egito, e a sua família migra para o Egito, onde eles ficam durante 430 anos. Depois de 430 anos, Deus levanta Moisés e o envia Moisés para resgatar esse povo. Com mão forte, com braço estendido e com mão poderosa, o Senhor, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele tinha uma promessa, tinha algo específico com esse povo, para que esse povo fosse uma nação sacerdotal, para que esse povo fosse uma nação diferenciada. E através de Moisés, Deus tira esse povo, ministrando ali 10 pragas no Egito. A última praga é a morte dos primogênitos, e a única maneira com que alguém podia se livrar era deixar, ou permitir, ou realizar um sacrifício de um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais das portas. Meus irmãos, e essas nações foram subjugadas através de Moisés, através dos sinais que Deus providenciara, e Deus introduz esse povo, tirando da terra do Egito, na terra de Canaã. E eles ficam na terra de Canaã, sendo governados por juiz. E nós vemos que o primeiro juiz ali que julgou Israel, sendo Moisés principiando, posteriormente foi o Josué, porque Moisés ele não pôde entrar na terra do Egito. Eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, e Moisés não pôde entrar, mas Josué e Caleb entra e julga esse povo durante toda a sua vida. E o povo andou diante da presença do Senhor, mas posteriormente o povo entrou no pecado, o povo cederam aos convites das nações. Eu estive pensando, por que é mais fácil desobedecer a Deus? Porque é mais fácil não obedecer à vontade do Senhor, seguir outros deuses muitas vezes. Por que, meus amados irmãos? Eu quero que você reflita essa interrogação na sua mente, no seu coração. Por quê? Que isso é mais fácil? Porque as demais nações, ou melhor, os demais deuses, ele não exige a santificação, e o nosso Deus, ele exige a santificação. Mas é melhor estar com o nosso Deus, porque o nosso Deus tem um céu prometido para nossas vidas. Seguir outras pessoas, de repente pode ser mais fácil, mas o que acontece, eles não têm um céu para te entregar, eles não têm um paraíso para te entregar, ele não tem salvação para te entregar. Mas o nosso Deus, ele tem salvação para a sua vida, ele tem libertação, ele tem a alegria, ele quebra todas as algemas, ele é um Deus todo poderoso, aleluia, que não existe mal que possa resistir o nosso Deus. Meus alunos, meus amigos, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, que nós possamos estar se abraçados com este Deus de maneira linda, de maneira gloriosa. Meus irmãos,
esse povo, Deus levanta juiz para esse povo durante aproximadamente 300 anos, 400 anos. Posteriormente, Deus levanta Samuel, um homem diferenciado, onde se inicia a escola dos profetas, e Deus faz uma transição de juiz para rei, e o primeiro rei foi Saul, depois Davi e depois Salomão. É um reino unificado. Durante 150 anos eles passam a conviver, a desfrutar de um reino unido, de um reino unificado, aonde em todo o planeta Terra há um vislumbre, há uma fama desse povo que temeu a um Deus vivo, a um Deus poderoso. E eles ficam num período maravilhoso, mas depois da morte de Salomão, que se levanta Roboão, as tribos são divididas, onde fica a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, na parte do sul, na parte do norte, as demais tribos. No ano de 700, aproximadamente 720 antes de Cristo, a parte do norte é levada em cativeiro pela Assíria, e eles foram subjugados por o reino assírio. E posteriormente o reino da Babilônia toma Jerusalém no ano de de 605 a 686. 605 a 586, eles são levados em cativeiro para a Babilônia, onde tem aquele episódio todo de Daniel, dos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que Nabucodonosor mudou seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles continuaram com o projeto de Deus, acreditando no Deus de Israel, porque Deus, ele tinha feito uma promessa para o seu povo, e Deus usa Daniel, que Deus ia levantar um reino sempiterno, um reino que não teria fim. Quando Deus, ele mostra para Nabucodonosor uma grande estátua, e aquela estátua, ela é destruída por uma pedra que é arremessada, sem um auxílio de uma mão, destrói aquela estátua, e aquela pedra se torna uma grande montanha que enche a terra. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que esse reino seria o reino de Cristo, essa pedra que os edificadores rejeitaram, mas foi exposta como a pedra principal da esquina. Meus amados irmãos, e aí posteriormente o povo é trazido de volta dessa terra do cativeiro para a sua terra natal, e eles festejam, eles glorificam a Deus, mas em algum momento eles entram em incredulidade contra Deus, em revolta contra Deus, mesmo na sua terra. E quando eles vão construir o templo, Deus encoraja através de Ageu para construir o templo, eles ficam desanimados, e Deus fala assim: a glória da última casa será maior do que a primeira. Depois de 400 anos, uma virgem chamada Maria se engravida, e ela dá à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Esse é o nosso Jesus que nasceu e viveu aqui na terra, e implantou o reino de Deus, e agora nós desfrutamos desse reino, o reino que vem não com aparência exterior, mas vem com aparência interior. Esse é o Jesus que nós recebemos, e que aonde ele chegou, ele fez sinais, ele fez maravilha, conforme Isaías capítulo 61, que ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então se cumpriu a profecia. Muitas pessoas não acreditavam, o próprio João Batista ficou, em dúvida, e o Senhor revela esse texto para ele na Sagrada Escritura, que deveria ser assim, e se cumpriu essa Escritura, porque os cegos viam, os paralíticos andavam, os mortos eram ressuscitados, os pobres era anunciado o Evangelho, glória a Deus, e os cegos viam, louvado seja Deus. Então o reino de Deus se implantou, e Cristo mandou que nós anunciássemos esse reino, porque o verbo de Deus se encarnou, Cristo foi crucificado por nós, porque diz a palavra do Senhor que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, meus irmãos, uma síntese desse trimestre que nós passamos de maneira rapidamente para os vossos corações. Que Deus abençoe. Está chegando o próximo trimestre aí, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, que possamos implantar o reino de Deus, aonde nós chegar com a autoridade, com o poder do Espírito Santo de Deus, nós implantamos o reino de Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Você é um porta-voz de Deus.
Há poder de Deus nas tuas mãos. Receba poder em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro sobre a tua vida libertação, transformação, e que você se torne também um ministro de Deus por onde você passar, e o reino de Deus seja implantado através da sua vida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 3, no versículo 23. Mas Deus providenciou o seu Filho amado Jesus Cristo, o Nazareno, para perdão do nosso pecado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.